Vocês estão escutando? Estão escutando? Estou escutando, Márcio. Beleza. Então, na live de hoje, a gente vai abordar esse último exercício que eu mandei para vocês, tá? Sobre imunologia aos tumores, tá? Então, desse exercício, vão ter 3 questões para a prova, tá? E eu já vou direcionar aqui vocês para isso, tá certo? O conteúdo para a prova, reforçando, já falei, mas sempre bom reforçar, são só 3, tá? O primeiro, que é de resposta inflamatória, segundo, de hipersensibilidades, e o terceiro, de imunologia aos tumores, tá? Aí tem aquele artigo sobre resposta imune aos micro-organismos, que é para fazer o exercício e entregar até segunda-feira, tá certo? E na primeira live que eu fiz após a primeira verificação, eu corrigi um exercício relacionado a um artigo, inflamações e doenças neurodegenerativas. E ali naquele artigo eu já discuti bastante inflamação, os mecanismos inflamatórios, o que acontece, quais as consequências, quais são as células envolvidas, as moléculas, tá? Na segunda live, na outra semana, eu abordei um exercício, esse exercício eu abordei também um pouco de resposta inflamatória e hipersensibilidade, tá? Eu resolvi 4 questões desse exercício. E hoje nós vamos resolver esse exercício sobre imunologia aos tumores, tá? São só 4 questões, mas a gente vai discutir alternativa por alternativa para fechar todas as dúvidas, as possíveis dúvidas, tá certo? Vocês já deram uma olhada na aula que eu postei essa aula na segunda-feira, imunologia aos tumores, tá? Então, essa aula, eu posso dividir essa aula em 4 partes, tá? Em 4 partes. A primeira parte, tá? Que ela aborda os mecanismos gerais da resposta imune antitumoral, tá? Eu falo sobre imunovigilância tumoral, fala também sobre os antígenos que são expressos por células tumorais pelo tumor, né? Então, essa é a primeira parte da aula. A segunda parte, eu começo a falar sobre as células que agem no controle do crescimento tumoral, tá? Então, eu falo sobre as células da inata, da adaptativa, tá? Então, eu explico quais são as células e as suas respectivas funções no controle do crescimento de um tumor, tá? Terceira parte. Qual é a terceira parte dessa aula? Na terceira parte da aula, eu já abordo os mecanismos de evasão da resposta imunológica antitumoral. Então, é aquela briga constante, né? O teu sistema imunológico ele fica monitorando se há algum crescimento tumoral, alguma célula transformada, alguma célula alterada. E se ele identifica, ele tenta eliminar essa célula, tá? Para evitar a formação de um tumor. Só que as células tumorais, obviamente, elas desenvolveram, junto com essa pressão imposta pelo sistema imunológico, essas células desenvolveram mecanismos de escape, de evasão da resposta antitumoral. Então, se o sistema imunológico tenta reconhecer essas células e eliminar essas células, as células tumorais, por sua vez, tentam o quê? Escapar dessa resposta, tá? Então, na terceira parte dessa aula, eu abordo os mecanismos de evasão da resposta antitumoral. E a última parte dessa aula, eu fecho falando sobre imunoterapia, tá? Imunoterapia aplicada ao tratamento de um câncer, tá certo? Então, eu posso dividir essa aula em 4 momentos aí, tá? E esse exercício aqui, ele tem 4 questões,
justamente elas estão associadas com essas 4 partes da aula, tá? Então, vamos lá. O que é que diz a primeira questão? A primeira questão é logo, como eu falei, do início da aula, quando eu abordo os aspectos gerais da resposta imunológica antitumoral, tá? Então, o que que ele diz a primeira questão? Várias características dos antígenos tumorais e das respostas imunológicas aos tumores são fundamentais para a compreensão da imunidade tumoral e para o desenvolvimento de estratégias de imunoterapia contra o câncer. Sim, tá? É importante conhecer como a resposta imunológica tenta controlar essa proliferação tumoral, tá? Esse crescimento tumoral, como as células tentam evadir essa resposta, e a partir de então eu posso elaborar metodologias de tratamento baseado em imunoterapia, tá? É óbvio que falando assim parece tudo muito fácil, mas aí são anos e anos de pesquisa. Quanto aos aspectos gerais da imunidade tumoral, marque a alternativa incorreta. Vocês chegaram a tentar fazer aí essa primeira questão? O que vocês acham que é incorreto aí? Qual alternativa está incorreta? Alguém tentou? Então vamos lá. Vamos alternativa por alternativa. Letra A. O que diz a letra A? Tumores estimulam respostas específicas adaptativas. Tal estímulo ocorre mesmo as células tumorais sendo provenientes de células do próprio hospedeiro. O que vocês acham? Essa alternativa está correta ou incorreta? Essa alternativa, ela está correta, né? Vocês vão ver que o principal braço da resposta imunológica frente ao crescimento de um tumor se dá através da imunidade adaptativa. Tá? Imunidade adaptativa. É o principal mecanismo imunológico para conter a proliferação tumoral. Tá? Aí sempre lembrando e ressaltando, se eu falo de imunidade adaptativa, eu tenho que lembrar logo que se é imunidade adaptativa, é uma imunidade o quê? É uma resposta o quê? Específica. Tá? Então, a resposta antitumoral, ela é uma resposta específica a antígenos tumorais. Tá? Então, são proteínas, são peptídeos, são antígenos expressos pelas células tumorais que serão reconhecidas pelas células da imunidade adaptativa. Tá? E o que ele diz também? Tal estímulo ocorre mesmo as células tumorais sendo provenientes de células do próprio hospedeiro. Assim, um tumor, vocês vão ver isso melhor comigo no 4º semestre, em processos patológicos, tá? Eu vou explicar para vocês como é que se forma uma neoplasia benigna ou maligna. Mas já adiantando, uma massa tumoral, uma célula tumoral, é uma célula que a gente diz que ela está o quê? Transformada, tá? Por que ela se transformou? Ao longo do tempo, por um estímulo nocivo, tá? Ela foi acumulando mutação, tá? Então, devido a esse acúmulo de mutações ao longo do tempo, essa célula torna-se o quê? Transformada. Quando eu falo transformada, ela perde, por exemplo, o controle na taxa de crescimento. Ou seja, essas células proliferam de forma descontrolada. Elas fazem mitose de forma descontrolada. Perde-se esse controle quando tem que dividir e quando tem que parar de dividir. Tá? Outra característica dessas células tumorais, principalmente as malignas, mais exclusivamente as malignas, que elas têm uma certa resistência à morte celular por apoptose. Então, essas células,
elas tendem a se transformar em células imortalizadas, tá? Células que são resistentes à morte por apoptose. Então, vejam, elas proliferam e tendem a ter resistência à morte, tá? Com isso, elas vão proliferando, dividindo e formando um tumor, tá? Esse tumor pode ser benigno ou pode ser um tumor maligno, um câncer, tá? E o nosso sistema imunológico, ele monitora essas proliferações anormais dentro de um tecido, tá? Então, se ele identifica uma proliferação normal, ele vai montar uma resposta. E como está dizendo na letra A, é uma resposta adaptativa. Se é resposta adaptativa, é uma resposta específica contra antígenos expressos por células tumorais, tá? Então, a alternativa A, ela está correta. Letra B. As respostas imunológicas constantemente falham na prevenção do crescimento de tumores, o que pode ser explicado em virtude das células tumorais parecerem com as células normais do hospedeiro em vários aspectos. Tá correto ou incorreto? O que vocês acham? Correta? Você acha que está correta, Márcio? Acho. Isso, tá certo, você está certo, exatamente. Como eu falei ainda há pouco, essa célula transformada, essa célula tumoral, ela deriva de uma célula que foi normal, né? Então, em algum momento, essa célula foi normal, acumulou mutação e se transformou em uma célula neoplásica, uma célula tumoral. Só que essa célula tumoral, por derivar de uma célula normal, do próprio tecido, elas ainda carregam algumas semelhanças com as células, algumas semelhanças das células normais, tá? E essa semelhança, ela pode enganar o sistema imunológico, tá? Por quê? Lembra daquela regrinha, né? O sistema imunológico, ele reage ao que não é próprio, a antígenos que não são próprios, antígenos estranhos. Se o antígeno for próprio do organismo, a resposta imunológica tende a não ocorrer. Se ocorrer, nós vamos ter uma resposta autoimune. Vocês já sabem disso. Então, essas células tumorais, por elas ainda carregarem alguma semelhança com as células normais, o sistema imunológico ele pode se deparar com essas células e imaginar: opa, essa célula é uma célula normal do tecido. Com isso, eu não vou o quê? Responder. Eu não vou montar uma resposta. Por isso que os tumores, eles aparecem, tá? Como eu falei, temos um monitoramento, só que esse monitoramento, ele falha. Por isso que um tumor se forma. E uma explicação para essa falha é justamente essa. As células tumorais, por derivarem de células normais do próprio tecido, elas ainda carregam algumas semelhanças. Tá certo? Deu para entender? Positivo. Beleza. Letra C. O sistema imunológico pode ser ativado por estímulos externos para destruir células tumorais e erradicar tumores de forma eficaz. Tu tá certo ou tá errado? Errado. Tá correto, Márcio. Olha só, isso daí que ele está falando, que ele descreveu, é o que a gente chama de imunoterapia, por exemplo, imunoterapia contra o câncer, tá? Tu utilizas algumas metodologias que vão estimular, potencializar a tua resposta imunológica para que ela veja, ó, entre aspas, que ela veja, visualize aquela célula tumoral e elimine essa célula, tá? Contendo o crescimento do tumor, tá? Eu vou abordar isso melhor na última questão, tá? Mas isso está correto. Tu podes estimular, ó, como ele está dizendo, tu podes ativar
por estímulos externos o sistema imunológico para destruir células tumorais e erradicar tumores de forma eficaz. Isso é imunoterapia contra o câncer. Temos várias metodologias de imunoterapia contra o câncer. Vou abordar na última questão, vou comentar, tá? Então, também está correta. Tá? Letra D. O crescimento e disseminação das células tumorais não supera a capacidade do sistema imunológico de controlar eficazmente o crescimento do tumor. O que vocês acham? Certo ou errado? Correto ou incorreto? Errado. Exatamente. Por que ela está errada, Márcio? Eu tinha anotado aqui, mas não está mais aqui. Tá. Repete aí para mim, por favor. O crescimento e disseminação das células tumorais não supera a capacidade do sistema imunológico de controlar eficazmente o crescimento do tumor. Porque da mesma forma que, como o senhor falou ainda agora, as células tumorais, elas tentam se escapar da resposta inflamatória. Qual disso? Exatamente, justamente tem a ver com isso. Lembra que elas tentam escapar, né? Então é aquela briga. O sistema imunológico tenta monitorar, identificar e eliminar, e essas células tentam escapar dessa resposta. É uma eterna briga aí, tá? Só que por que ela está errada essa questão? Ele fala que o crescimento e disseminação das células tumorais não supera a capacidade do sistema imunológico. Pelo contrário, elas superam a capacidade do sistema imunológico de reagir. Então, prova que elas superam que o tumor aparece. Tá? Se essas células não superassem a resposta imunológica, sempre o sistema imunológico ia conter o crescimento de uma massa tumoral, ia conter a disseminação dessas células tumorais. Só que a gente sabe que em algum momento isso falha, e essas células conseguem escapar, superar a resposta imunológica. Por isso, o tumor se forma. Deu para sacar por que ela está errada? Então, pela superação da capacidade imunológica. Exatamente. É assim, ó. Imagina aqui. Sistema imunológico, aqui, ó. Sistema imunológico, células tumorais se multiplicando. O sistema imunológico tem que estar sempre acima, tá? Para conter essa proliferação. A partir do momento que essa proliferação fica maior do que a resposta, essas células proliferam e formam um tumor. Tá? Então, é como se o sistema imunológico perdesse a briga, perdesse a batalha. Então, o erro dessa alternativa é a palavra não. Tá? Para essa frase ficar correta, tem que tirar a palavra não daí. Só riscar a palavra não. A gente pode anotar no exercício. Então, o correto seria o crescimento e disseminação das células tumorais supera a capacidade do sistema imunológico de controlar eficazmente o crescimento do tumor. Tá? É óbvio que não toda vez ele supera, né? É aquela briga. Deu para entender? Agora sim. Beleza. Essa letra aí eu vou comentar aqui em outra questão. Tá certo, pessoal? Aí vamos para a segunda questão. A segunda questão, preste atenção. A segunda questão, ela aborda quais são as células que fazem frente ao crescimento tumoral, a proliferação de células tumorais. Quais são as células que vão agir bloqueando esse crescimento? Tá? E daí vai ter questão para a prova, muito parecida com essa.
tá? Eu só vou dar uma contextualizada, tá certo? Mas vai ter uma questão dessa semelhante na prova de vocês. Aí, novamente, eu só vou dar uma contextualizada no comando da questão, tá? Mas vai ter uma questão semelhante. Vamos lá. Foi demonstrado que os mecanismos efetores, tanto da imunidade natural como da imunidade adaptativa, destroem células tumorais. Então, lembra, não esqueçam disso. Quando eu falo em controle, vigilância, imunovigilância tumoral, tá? Uma vigilância imune tumoral, eu tenho que saber, lembrar logo que tanto a inata quanto a adaptativa vai tentar bloquear esse crescimento, tá? As duas, quais são as células, tá certo? Aí, quanto às respostas imunes contra tumores, marque a alternativa incorreta, tá? Então, vamos lá. As células NK destroem muitos tipos de células tumorais, especialmente aquelas que têm expressão diminuída de moléculas do MHC de classe 1, sendo que a sua capacidade antitumoral é aumentada pela presença de citocinas interferon gama, interleucina 15 e interleucina 12. O que vocês acham? Certo ou errado? Correto ou incorreto? As NKs, elas agem nesse controle? Sim, né? As NKs, lembra, são as assassinas, não é isso? Elas eliminam as células, certo? As NKs, elas fazem parte da imunidade o quê? Inata, né? Então, veja a inata aí agindo, tentando bloquear o crescimento tumoral, tá? E como que a NK, ela identifica uma possível célula transformada, uma possível célula tumoral, devido à expressão diminuída desse receptor chamado de MHC, de classe 1. A gente viu no primeiro semestre, né? O MHC é aquela molécula presente na célula apresentadora de antígeno que vai apresentar o antígeno aos linfócitos, né? Então, nós temos o MHC e, ligado ao MHC, o antígeno, e ele apresenta para o linfócito, tá? O MHC de classe 1 apresenta para o linfócito T CD8. O MHC de classe 2 apresenta para o linfócito T CD4. Então, classe 1 CD8, classe 2 CD4, tá? Beleza. Células tumorais, olha só, células tumorais, elas tendem a diminuir na sua membrana o MHC de classe 1, tá? É um mecanismo utilizado por essas células de escape, mas tem essa dupla conotação. Ao mesmo tempo que elas tentam escapar da resposta, elas também sinalizam que tem algo de errado. Como? Diminuindo a expressão de MHC de classe 1. A NK, ela percebe essa diminuição na expressão dessa molécula e elimina essa célula tumoral, tá? E essa função da NK antitumor pode ser potencializada, essa função pode ser potencializada quando tem ali no ambiente, no microambiente tumoral, próximo do tumor, né? Interleucina 12, 15 e interferon gama, tá? Então, diminuição da expressão de MHC de classe 1 mais essas citocinas é o estímulo para que a NK identifique a célula tumoral e elimine essa célula, tá? Então, a letra A, ela está correta. Sacaram? Então, preste atenção na explicação dessa questão, tá? Letra B. Macrófagos M1 são capazes de inibir e controlar a disseminação tumoral, podendo apresentar atividade antitumoral mais eficaz
do que quando comparada à destruição de células normais. Está correto ou incorreto? Sempre ressaltando que isso, tudo que eu estou abordando aqui, está lá naquela aula que eu postei segunda-feira, tá? Imunologia aos tumores. Quando vocês tiverem tempo, se ainda não visualizaram, mas quando vocês forem visualizar, vocês vão lembrar tudo dessa explicação aqui que eu estou dando, tá certo? Então, ó, o que diz a letra B? Que os macrófagos M1 são capazes de inibir e controlar a disseminação tumoral, tá? Quando eu penso em macrófago, eu penso na inata ou na adaptativa? Inata. Macrófagos são células de imunidade o quê? Inata, tá? Então, novamente, a inata entrando aí no controle de um crescimento tumoral. E, semelhante aos nossos linfócitos T, lembra que os nossos linfócitos T têm subpopulações? O CD4 é uma subpopulação, o CD8 é outra subpopulação, né? Os nossos macrófagos também têm subpopulações. Macrófago M1, macrófago M2, tá? E esses macrófagos, eles têm funções, ó, olha, escuta o que eu estou falando. Eles têm funções antagônicas, diferentes, no contexto da resposta imune antitumoral, tá? O macrófago M1, ele bloqueia, olha só, ele bloqueia o crescimento tumoral. Ele tenta inibir a proliferação dessas células e, consequentemente, inibir o crescimento do tumor. Já o macrófago M2, ele tem uma função antagônica ao M1. Enquanto o M1 tenta inibir, o M2 estimula a proliferação tumoral, estimula a proliferação dessas células, estimulando o crescimento do tumor. Esses macrófagos M2, por exemplo, eles liberam citocinas, como TGF-beta. TGF-beta é uma citocina que estimula a proliferação de vasos sanguíneos. Qual a intenção? Produzir novos vasos ali para irrigar esse tumor, para ele ter nutriente para crescer mais e mais, tá? Então, novamente, enquanto o M1 inibe a proliferação tumoral, o M2 estimula essa proliferação, tá? Então, a letra B está correta também. Letra C. O que diz a letra C? O principal mecanismo da imunidade adaptativa contra tumores ocorre pela ação dos linfócitos TCD4 auxiliares. Correto ou incorreto? Hein? O que vocês acham? Correta? Oi? Essa alternativa, ela está incorreta. É essa que é a incorreta. Por que ela está incorreta? Vocês vão ver lá na aula, quando vocês forem ler alguma coisa sobre o tema, vocês vão ver que a principal resposta de controle antitumor se dá através da imunidade adaptativa, tá? Então, a adaptativa é aquela resposta mais especializada, não é isso? Mais elaborada. E ela que tenta conter de forma mais eficaz o crescimento do tumor, a proliferação dessas células. E tem uma célula da adaptativa que faz isso de uma forma mais eficiente, mais principal, digamos assim, que é o linfócito TCD8, tá? E não o CD4, tá? Então, o CD8, lembra, ele é o linfócito T citotóxico. Então, ele vai reconhecer aquela célula como tumoral, como transformada, e vai eliminar essa célula, tá? Então, ele vai usar o seu mecanismo de citotoxicidade para eliminar a célula tumoral. Eliminando as células tumorais, o tumor tende a não crescer, tá?
Então, o CD8 é que é a principal célula da adaptativa que age nesse controle. Tá? Então, por isso está errada essa alternativa aí. Ele coloca como CD4, na verdade é o CD8. Tá? E é justamente o que fala a letra D. Olha o que fala a letra D. Os linfócitos TCD8, citotóxicos, desempenham uma função de vigilância através do reconhecimento e morte de células potencialmente malignas, que expressam antígenos proteicos tumorais apresentados via MHC de classe 1. Então, ó, essas células tumorais, elas expressam o MHC de classe 1. E, através do MHC de classe 1, que essas células apresentam os antígenos tumorais aos linfócitos TCD8. O CD8 reconhece e ativa a sua resposta. Ele torna-se efetor. Quando eu falo que ele torna-se efetor, ele vai eliminar essa célula tumoral. Tá certo? Vocês estão conseguindo entender aí? Bem, e a letra E, o que que fala? Hospedeiros portadores de tumores podem produzir anticorpos contra diversos tipos de antígenos tumorais. Os anticorpos podem destruir as células tumorais por meio da ativação do complemento ou pela citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Também está correta essa alternativa. Se a resposta não for celular, ela vai ser humoral. Quando eu falo em resposta humoral, produção de anticorpos. No contexto de um tumor, é a produção de anticorpos específicos contra antígenos expressos pelas células tumorais. Tá? Então, essas células começam a expressar alguns antígenos, tá? Que esses anticorpos vão se ligar de forma específica. Tá? A partir do momento que esses anticorpos se ligam a esses antígenos tumorais, eles estão marcando essa célula como sendo uma célula tumoral. E a partir de então, esses anticorpos lançam mão dos mecanismos efetores da imunidade humoral, que aqui no caso são dois, que ele coloca na alternativa: ativação do sistema complemento e pela citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? As duas formas aí vão eliminar a célula tumoral. A citotoxicidade celular dependente de anticorpo, no que consiste esse processo? Então, imagine que aqui ó, é um antígeno tumoral expresso na célula tumoral. Tá? Ocorre o bloqueio, ou melhor dizendo, ocorre a ligação de um anticorpo específico contra esse antígeno. Tá? Como eu falei, a partir de então, esse anticorpo está marcando essa célula, tá? De forma específica. A partir do momento que ocorre essa interação antígeno-anticorpo, chega uma célula com seu receptor, chamado de receptor FC, e vai se ligar à região FC do anticorpo. Que célula é essa? A NK, tá? Por exemplo. Então, a NK se liga à região FC do anticorpo. A partir de então, a NK lança a mão da sua estratégia de citotoxicidade e elimina essa célula. Tá? Então, novamente, antígeno tumoral expresso na célula tumoral, anticorpo da imunidade humoral se ligando de forma específica, a NK chega com seu receptor FC, acopla esse anticorpo à região FC do anticorpo e, a partir de então, ela elimina a célula. Tá? Isso é citotoxicidade celular dependente de anticorpo no contexto da resposta antitumor. Tá safo? Então, como eu falei, de novo, enfatizando, vai ter questão relacionada a essa segunda aí, tá? Tá acabando aqui o tempo, aí eu vou fechar, tá? Vou fechar
e vou abrir outra sala, tá? Aí, a gente vai finalizar com a terceira e a quarta questão. A terceira questão também vai cair na prova de vocês e a quarta também vai cair, tá? Não me abandone.